Oi, eu sou Vicky Marinho e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu trago um assunto que não é tão fácil de lidar. Processo. O processo muitas vezes ele dói, ele machuca, mas quando passamos por ele percebemos o quanto foi necessário passar por ele. E assim, o processo muitas vezes ele é visto como algo que é necessário, mas ruim, doloroso, lento, e muitas vezes a gente pode transformar o nosso processo em algo bom. Todos nós passamos por um processo, desde um processo espiritual quanto um processo no dia a dia. Para passarmos em uma prova, por exemplo, a gente tem o processo da seleção, de estudar para uma prova, estudar para a prova, e tudo isso é um processo. E às vezes é bem cansativo. Muitas vezes passar pelo processo nem sempre é tão algo fácil de se viver. E sabe, o processo muitas vezes é necessário para que a gente se torne mais forte. Sabe alguém que passou por um processo que foi doloroso, mas que com certeza ele viu o agir de Deus? Sabe quem foi? Daniel. Daniel ele passou por uma prova muito grande. Ele foi escolhido entre muitos jovens ali de onde ele morava, da região onde ele morava, e com ele foram mais 3 amigos. Esses 3 amigos foram junto com ele para um palácio, o palácio do rei Nabucodonosor. E chegando lá, ele se depara com uma vida completamente diferente. Ele recebeu novos nomes, além de ter que mudar de hábito. E mudando a alimentação, mudando a forma com que ele se vestia, com que ele falava, tudo isso foi mudando. E esse foi o primeiro processo que ele passou. Até que chegou o momento onde ele precisaria escolher entre o que ele acreditava ser o certo e a necessidade dele. Então, ao se ver em um momento em que ou ele comia da comida que era oferecida pelo rei, ou ele se recusava a comer aquilo que o rei estava oferecendo. E com isso, para ele convencer quem estava à frente da alimentação, também levou um tempo. Se o rei percebesse que eles estavam fracos, eles seriam punidos. E não apenas eles, mas quem estava liderando aquilo da alimentação. Então ele conseguiu convencer e fez um teste de 10 dias. E ali, naquele processo de comer, da comida diferente, ele passou, e quando chegou o dia da prova, que as pessoas seriam comparadas, e o rei percebeu que Daniel e seus 3 amigos eram os mais fortes e os mais inteligentes. Qualquer pergunta que fizesse para eles, eles sabiam responder. E ali foi a primeira prova de que Deus estava com eles, que eles haviam passado pelo processo. Uma outra vez foi em que Daniel, ele foi colocado à prova, onde ele tinha a ordem do rei, que deveria se curvar diante da estátua de ouro. E daquela forma, ele e os 3 amigos não se curvaram. E a pena de morte para aquelas pessoas que não se curvassem diante da estátua era que fossem lançadas na fornalha de fogo. Para você ver o nível em que se encontrava a fornalha, quando depois de Daniel e seus amigos eles se negarem a se curvar diante da estátua, eles foram dirigidos à fornalha, e os soldados que estavam acendendo a fornalha, só de abrir a porta dela, já morreram por causa da quentura do fogo que estava ali. E os 4 foram jogados na fornalha, e quando o rei Nabucodonosor olhou de longe, percebeu que não havia mais. E percebendo isso,
ele pediu para que tirassem eles dali. Quando foram retirados, Nabucodonosor percebeu que eles não estavam só. Eles estavam com Deus. Deus estava com eles. E mais uma vez Deus mostrava que ele estava cuidando, mesmo no processo. Muitas vezes passar pelo processo é difícil, é doloroso. É um processo que leva tempo, que leva às vezes a esperança. Mas quando a gente percebe que tudo vale a pena para que a gente esteja mais perto de Deus, para que a gente esteja mais forte espiritualmente, a gente percebe que vale a pena. Muitas vezes o processo ele vai doer, ele vai machucar, ele vai ali bem na ferida, ele vai afastar pessoas, ele vai desfazer planos, ele vai quebrar expectativas, mas tenha certeza que um processo ele nunca vem em vão. O processo ele nunca continua se não for por um propósito. Todo processo tem um propósito e é aí que a gente precisa se apegar naquilo que temos confiança. Se apegar em Deus e entender que mesmo que a gente passe por aquilo, vai valer a pena. Vai ter uma recompensa e mesmo que seja uma recompensa vista pelo mundo como pequena, que a gente tem certeza que vale a pena porque estaremos mais próximos de Deus, porque estaremos mais fortes espiritualmente. Então, que a gente possa levar o processo como não um fardo, mas como uma prova de que daqui a pouco estaremos um pouco mais perto de Cristo, tá bom? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha falado com o seu coração, que essa mensagem tenha atingido seu coração de alguma forma. E é isso. Te vejo na semana que vem. Tchau!